Olá, meus queridos e minhas queridas. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre ferida paterna em mulheres. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Fenamor, eu fui a ovelha negra da família, eu sou uma sobrevivente do abuso emocional narcisista e esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Se você, mulher, teve um pai narcisista, você tem uma ferida emocional de abandono e rejeição. E esse trauma não só se dá com pais narcisistas, se dá também com pais emocionalmente imaturos, pais ausentes, pais fisicamente presentes, mas ausente emocionalmente, pais emocionalmente imaturos que não têm condições nenhuma de ter filhos e educá-los e vão e inventam de ter, só para fazer os filhos sofrerem. Então, assim, você com esse tipo de trauma, possa ser que você tenha dificuldade em expressar suas emoções, as pessoas te chamam assim até de fria por causa disso. E isso acontece porque lá na infância você era invalidada o tempo todo, você não poderia se expressar livremente, falar o que você queria. Porque esse teu pai narcisista te silenciava, dizia que você era fraca, dizia que você queria criar problema, que você era dramática. E por ele te invalidar o tempo todo, quando você tentar expressar suas emoções, você vai se sentir estranha. Isso vai te dar uma sensação desagradável. E mesmo que você esteja consciente dos seus sentimentos e das suas emoções, você não vai saber descrevê-los. E isso fez com que você não aprendesse a regular as suas emoções. Porque expressá-las lá na infância era considerado um sinal de fraqueza. E tendo essa ferida emocional, isso pode ser desafiador para você nos seus relacionamentos amorosos, na sua intimidade e na sua vida profissional. Pelo fato de você ter que reprimir suas emoções lá na infância, até hoje na fase adulta você faz isso e você não consegue falar aquilo que você quer, você não consegue expressar suas emoções, mesmo que você queira. Você pode também ter dificuldade em expressar para o outro como ele te faz se sentir. Você sente uma dificuldade em expressar o que te desagrada no outro. Você tem dificuldade em expressar o que está te incomodando. Então, o nosso pai na infância, ele tem um grande papel no desenvolvimento da nossa identidade e no entendimento sobre o nosso valor e sobre o nosso merecimento. Porque é o pai que te faz se sentir protegida, amada, é o pai que dá a direção, é o pai que ampara em todos os sentidos. Aí quando você não tem nada disso, você vai se tornar um adulto problemático. Essa falta você vai buscar ela de outras formas. Porque quando você tem um pai narcisista ou um pai ausente, né, um pai imaturo, um pai abusivo, e ele não supre essas necessidades básicas da infância, isso vai gerar em você uma ferida paterna, porque nem o básico ele foi capaz de suprir para você. Então essa base nela da infância que vai te construindo ao longo da vida como um indivíduo e faz você se perceber como um indivíduo, isso é abalado. Então você se torna uma pessoa com uma percepção distorcida de si e da forma como você enxerga a vida. Porque esse primeiro relacionamento da infância com o pai e com a mãe não foi saudável. E isso só vai se refletir nas suas relações. E essa forma distorcida de se perceber faz você tomar decisões que não são saudáveis para a sua vida. Isso vai impactar diretamente a sua habilidade de fazer escolhas saudáveis nos relacionamentos amorosos, na sua vida profissional, nas suas relações de amizade e na sua relação com você mesmo, que é o mais importante. Pode ser que você desenvolva vários comportamentos. Por exemplo, você pode ficar com a autoconfiança muito baixa, a autoestima muito baixa, e daí você vai ficar buscando validação externa através do sucesso profissional, através dos ganhos financeiros. Você vai ficar com essa necessidade de provar para o outro o seu valor e o seu caráter, através de uma aparência física, através de ganhos materiais, através de qualquer fonte, desde que você consiga validação. Só que aí você cai do cavalo, né? Porque mesmo que você consiga tudo que você quer, você não recebe a validação de ninguém se essas pessoas forem narcisistas. Muito pelo contrário, aí sim é que elas vão te invalidar. Então você fica se sentindo cada vez mais frustrada. Um exemplo disso é quando você se torna dona do seu próprio negócio, faz 2 faculdades, faz 3 mestrados, fala 5 línguas, viaja o mundo inteiro.
Então você fica tentando tamponar esse vazio emocional que você não quer enfrentar. Porque enfrentar esse vazio emocional é pesado. Vai ter renúncias, você vai enxergar verdades que você não quer enxergar sobre você e sobre o outro. Você vai ver muitas pessoas pelo que elas realmente são, isso vai fazer com que você se afaste delas. E para não fazer nada disso, você prefere se distrair com um monte de outras coisas, inclusive com o trabalho. Ou você também pode buscar validação externa através de uma aparência física. Você pode aí fazer um monte de cirurgia, achando que vai receber validação, que sua autoestima vai elevar. Só que aí nada funciona, porque essa ferida emocional é interna. Você que tem que curar ela, não há médico que conserte isso. Então, assim, você também pode encontrar muitos homens folgados, homens narcisistas, homens que querem ser sustentados por você. Você se torna, assim, a guerreira Xena, que quer dar conta de tudo e de todos. E você acredita que o seu valor está nos seus títulos, nas suas conquistas, no dinheiro, nas coisas superficiais. E daí você, para não enxergar isso sobre você própria, você vai se entope de trabalho, fica ocupada 24 horas por dia, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Tem que estar sempre ocupada, porque aí você chega em casa e dorme, não reflete, acorda, começa a rotina de novo, você não se percebe, você não se torna consciente das suas questões. Então você leva uma rotina assim no piloto automático. Porque aí você fica só sobrevivendo, né? Você não tá vivendo. E isso nada mais é do que uma resposta do trauma. Isso é uma autossabotagem. Porque você quer viver apenas satisfazendo os prazeres do seu ego. Então você fica cada vez mais se escravizando ao sistema. E como provavelmente você era muito criticada, muito desvalorizada pelo seu pai, tudo que você fazia na infância não era o suficiente. Aí na fase adulta você encontra uma pessoa narcisista onde você fica ali, se sacrifica, dá o seu melhor, vai à exaustão e mesmo assim não é o suficiente. Assim como também na infância não foi suficiente para o seu pai. Para curar essa ferida, você própria vai ter que validar a sua dor. Você vai ter que ressignificar as suas dores. O que é que faltou receber do seu pai? Você vai ter que aprender a ser vulnerável para um homem. Para você se expressar, abrir o seu coração, falar honestamente o que você quer. Para você se sentir protegida, segura, amada, provida. E obviamente que essa pessoa não vai ser narcisista, porque narcisistas não fazem isso. Eles fazem o contrário. Para você, mulher com essa ferida emocional, tem dois lados da moeda. Ou você vai se tornar uma mulher extremamente masculina e vai agir e vai ter um comportamento muito masculinizado, ou você vai ter uma postura feminina demais, aquela mulher distorcida, uma visão distorcida do feminino, quer ficar submissa ao homem, quer ficar dependente dele, e você fica esperando que esse homem faça por você o que você não quer fazer por você. Então você tem que curar essas feridas, só que você não quer enxergar isso. Então você exige que essa outra pessoa narcisista mude, que ela mude o comportamento dela, porque aí você não tem que fazer trabalho nenhum. Você fica exigindo que essa pessoa narcisista faça por você o que o teu pai não fez. Só que é impossível, né? Essa pessoa narcisista vai fazer igual ou pior. E se você se tornou uma mulher muito masculinizada, você vai agir como um homem. Você é aquela mulher que provê, que faz tudo. E daí você só vai encontrar homem narcisista folgado, que vai querer viver às tuas custas. Vai querer que você seja mãe, que seja enfermeira, que seja babá com sexo incluso. Então você nessa energia masculina, você vai atrair um homem narcisista com energia feminina. Tanto você quanto essa pessoa narcisista tem energias distorcidas. Então, ou você fica submissa a uma pessoa narcisista, ou você se torna uma competição para ele, com essa energia masculina também. Então, você vai ficar refletindo nessa pessoa narcisista o homem que ele não é. E as qualidades masculinas que essa pessoa narcisista deveria ter e não tem. Então, você também pode desenvolver problemas na intimidade, né, nas suas relações amorosas. Pelo fato de você não ter tido um pai protetor, um pai amoroso, você teve ele como uma ameaça, ele te colocava medo, você não consegue relaxar, o seu corpo não relaxa. Você passa a se autoproteger pelo fato de você ter tido que reprimir suas emoções o tempo todo, você não se sente segura para falar o que você sente, para expressar a sua opinião, para falar o que te incomoda. E daí você vai se relacionar com pessoas narcisistas que também não têm essa capacidade que o teu pai não teve de criar essa conexão emocional com você. Então a sua relação com pessoas narcisistas será meramente transacional e sexual.
sem vínculo emocional e afetivo nenhum. Então a sua libido vai ser afetada, porque o seu corpo não relaxa, porque você não se sente segura com uma figura masculina. E na sua vida financeira você tem uma mentalidade de escassez e ansiedade em relação ao dinheiro. Um exemplo disso é, quando uma pessoa narcisista te dá o tratamento de silêncio, o que é que você faz? Você corre atrás dela, né? Você fica sofrendo atrás dessa pessoa narcisista, você fica se sacrificando por ela. É isso que você internaliza em relação ao dinheiro. Dinheiro é difícil, eu tenho que me sacrificar para conseguir algum dinheiro. Dinheiro é sujo. Eu não sou merecedora do dinheiro. Eu não sou merecedora de uma vida próspera financeiramente. Então, assim, quanto mais a pessoa narcisista te ignora, mais você corre atrás, né? E isso também será assim com o dinheiro. Você acha que você só conseguirá algum dinheiro para manter-se viva se você se sacrificar, se você dá o seu sangue. E quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro foge de você. Isso também está relacionado com os medos, com as suas inseguranças. E se você teve aquele tipo de pai omisso, mais ausente emocionalmente, distante, ou se ele não estava presente a sua infância inteira, você pode também ter uma visão distorcida do seu pai. Por exemplo, mesmo que o seu pai fosse narcisista ou não, mas se você sofria muita triangulação, aí você ouvia assim: ah, você é muito fraca, igual o teu pai. Ah, você é um idiota, igual o teu pai. Então você tem essa mentalidade de escassez, né? Ou medo do dinheiro, ou você vai achar que o dinheiro é fraco. Assim também como o teu pai era. Se teu pai era um tirano narcisista, você vai ter medo do dinheiro. E você pode não estar consciente dessas crenças limitantes ainda, mas você está operando através delas no seu dia a dia. E a notícia boa é que com muito trabalho interno, paciência e perseverança, tudo isso pode ser acertado aí dentro de você. Um dos primeiros passos é você se tornar consciente que você tem essas questões que precisam ser melhoradas. Porque a mudança para qualquer pessoa, ela só se inicia quando você tem esse desejo de mudar. Essa ferida emocional também pode ter gerado em você muita raiva. Então você tem muita raiva acumulada da sua infância até os dias de hoje. Você pode ter sérios problemas com imposição de limites, com priorização do seu tempo com você mesmo. Então muitas vezes o seu comportamento pode ser visto como um comportamento grosseiro, um pouco ríspido, porque você não expressa essa raiva falando. Possa ser que essa sua raiva internalizada ela seja mais expressa através de comportamentos. E hoje, na sua fase adulta, você tem esse desejo de ser vista como uma pessoa forte e não fraca. Então você tem uma armadura aí te protegendo, só que não é quem realmente você é. Você criou essa armadura para sobreviver. E inconscientemente você vai buscar a aprovação dos outros, fazendo demais por todo mundo, carregando o peso do mundo nas suas costas. Você tem disponibilidade para todo mundo, menos para você própria. Isso pode causar em você uma exaustão emocional tremenda. E outra coisa que essa ferida paterna pode fazer você desenvolver é medo de errar. Você pode ter um comportamento extremamente defensiva em relação aos seus erros, aos seus fracassos. Pelo fato de você ter sido sempre criticada, você foi adestrada mentalmente a ser aquela filha perfeita que o seu pai exigia que você fosse, porque ela acreditava que ele era perfeito. Só que esse desejo da perfeição são tentativas frustradas. Você tem que ver que você é um ser humano que erra, que falha. Os erros são construtivos e você pode se tornar melhor e se aprimorar através dos seus fracassos. E sendo perfeccionista, isso pode se tornar um problema na sua vida. Porque às vezes você pode fazer uma coisa incrivelmente bem e mesmo assim você achar que você ainda não é bom o suficiente. Só que entenda que o seu valor não está no que o outro pensa de você e no que você faz para as pessoas. Você já é valiosa e boa o suficiente, sem fazer nada por ninguém. Porque é você que tem que enxergar o seu valor e tem que fazer por você. Você tem que se priorizar e cuidar de você. Então, na sua fase adulta, quando você vai se relacionar amorosamente, você não confia nessa pessoa que você está se relacionando, seja ela homem ou mulher. E se essa pessoa for narcisista, aí sim é que você não tem que confiar mesmo. Porque a confiança, ela leva um tempo para você ganhar, para você ver se você pode confiar naquela pessoa. Você não consegue confiar numa pessoa em 2 meses de relacionamento. Se você faz isso, você está se autodestruindo.
Porque antes de você confiar numa pessoa, você tem que observar o comportamento dela, ver o caráter dela, ver se as palavras batem com as ações dela, para você ver se você pode confiar ou não. Você não pode se deixar levar pelas coisas bonitas que você ouve de alguém. Você tem que prestar atenção num conjunto de fatores. E aí você decide se essa pessoa é confiável para você mantê-la na sua vida e confiar nela ou não. Então você não confia em homens porque essa pessoa diz que te ama, que se preocupa com você, que quer estar com você, mas o comportamento dela diz outra coisa. Então o homem, nas suas relações, ele tem que ser um líder, mas quando você está lidando com homens narcisistas, eles são homens de merda. Eles dizem, essa é minha casa, você mora aqui de favor, esse é meu dinheiro, eu que consigo, é eu que compro. Fui eu que comprei com meu dinheiro, então deixa aí. Ele não é nem um provedor, nem financeiro e nem emocional. Como você, como mulher, vai se sentir segura de um lado de um traste desse? Não tem como, você vai ficar caminhando em ovos o tempo todo e vai viver em constante estado de estresse. Porque ele fica o tempo todo te colocando nessa posição, fazendo você se sentir que você não é boa, te desvalorizando, te invalidando. Ele diz, a porta tá ali, se eu não sou bom para você, vai embora. Ele que trabalhou para ter, tudo é dele, você não tem nada, você não é ninguém. Então você não confia nesse homem, e não deve, né? Se ele for narcisista, pior ainda. Então o seu corpo não relaxa, por quê? Porque essa pessoa não te inspira confiança, você não acredita nela. Mesmo que ela diga que te ame, mesmo que ela te elogie, o que é difícil, né? Mesmo que essa pessoa diga que quer ver você feliz. E isso é uma resposta do trauma. Isso também já vem lá da infância, quando o teu pai dizia, você mora aqui na minha casa, você tem que obedecer, sou eu que ponho comida na mesa, então não reclama. Sou eu que pago as contas, então fica caladinha aí. Vai trabalhar, sua preguiçosa. Quando você tiver as suas coisas, você vai aprender a dar valor. Ou eles falam essa mensagem assim de praxe, né? Eu nunca deixei faltar nada para você, eu te dei teto, comida e vestimenta. Só que isso é o kit sobrevivência. Todo pai, quando tem um filho, coloca um filho no mundo, já sabe que ele não pode deixar o filho andar pelado, não pode deixar o filho ficar com fome, não pode deixar o filho virar mendigo. O basicão foi feito. O que não foi feito foi o principal, que era te dar proteção, amor, carinho, cuidado, segurança, educação. Isso é o que um pai saudável faz pelos filhos. Então, assim, o pai que você teve na infância não foi um exemplo de pai para você saber na sua fase adulta o que você deveria tolerar de um homem ou não. Então, você vai buscar nessas pessoas narcisistas o pai que você não teve, só que você encontra exatamente o pai que você teve. Só que aí você fica tentando com que essa pessoa narcisista seja o pai que você gostaria que ele tivesse sido. Você fica exigindo mudança dessa pessoa narcisista, porque é como se você inconscientemente tentasse mudar aquele pai que você teve na infância. Aí essa pessoa narcisista não muda, ele age exatamente como o teu pai, te mostrando que é você que tem que ressignificar a dor que o teu pai causou. Só que aí se você se tornar essa mulher muito submissa, você vai ficar ali, passando 40, 60 anos da tua vida do lado de uma pessoa narcisista, se sacrificando, dando o teu melhor, e essa pessoa não muda. Porque o seu pai, ele é o que é, ou ele foi o que ele foi. Você é que tem que curar essa ferida emocional que você tem e aceitar o seu pai, mesmo sendo ruim como ele foi. Então comece aceitando que ele foi um pai ruim. E ele foi o melhor que ele pôde ser, mesmo sendo ruim. E quando você é colocada para baixo, desvalorizada, invalidada, inferiorizada pela pessoa que deveria te amar, te proteger, te dar segurança e prover para você, e te dar amor e te educar e te dar o melhor possível, você fica com o pensamento de que nenhum homem na minha vida vai me ferir mais como meu pai me feriu. Ou você pode ficar com o pensamento de que eu nunca mais quero amar na minha vida, porque da mesma forma que eu amei o meu pai, ele não valorizou o meu amor, ele não me correspondeu, eu vou fechar o meu coração para o amor. Então você vai ser uma mulher com uma versão feminina não saudável. Ou você pode se tornar muito submissa, como eu já falei, ou muito masculinizada. Ou você será vista como uma competição por outros homens, ou você será vista como uma mulher muito fácil, muito submissa, que esse homem vai vir para a tua vida e vai fazer o que ele quiser com você. Que você, mesmo assim, ainda vai ficar ali, mesmo ele te maltratando.
Então, geralmente, esses homens tóxicos e narcisistas que você vai se relacionar, que pode ser mulher também, tá? Vão exigir que você faça coisas de relacionamentos que pessoas em relacionamentos homoafetivos fazem. E não coisas que um casal hétero faz normalmente. Porque, como eu te falei, o homem que você está se relacionando está na energia oposta. Então, esse homem, ele vai sentir atração por você como mulher, sendo muito masculinizada, como se você fosse um homem. Ele vai querer ter uma relação homoafetiva, estando num relacionamento hétero com você. Se é que vocês me entendem, né? Vocês sabem o que eu tô falando. E se você se torna essa mulher muito submissa, possa ser que essas pessoas narcisistas que você vai se relacionar querem te tratar como se você fosse uma atriz de filme pornográfico. E de uma forma ou de outra, narcisistas querem que você esteja aberta a todas as possibilidades. Porque eles são assim, eles passam um rodo em geral. Então, eles exigem que você faça o mesmo para eles se eximirem dessa culpa que eles sentem, ou dessa vergonha. Então, se relacionando na intimidade com essas pessoas narcisistas, o seu corpo não relaxa, ele não abre, porque o seu coração está fechado. Porque o amor, ele é vulnerável. E se você se sente insegura em relação a essa figura paterna, essa figura masculina, essa relação íntima não vai acontecer de uma forma prazerosa e saudável. Porque quando você está nessa energia feminina saudável, você passa a atrair, você não mais corre atrás de nada. Você se torna uma figura feminina divina e magnética. Então, para que isso aconteça, é só curando essas feridas internas, para você parar de ficar forçando as coisas e fazendo acontecer. Porque o que é para ser seu, você não precisa forçar nada. As coisas simplesmente vão fluir. Outro passo para você curar essa ferida emocional é você se perdoar. Porque você não pôde se proteger lá na infância, mas hoje na fase adulta, você pode. Você lá naquela fase, você fez o que você pôde, naquele nível de consciência que você tinha como criança. E perdoe também no seu coração e aceite o pai que você teve. Assim você destrói as ilusões que você ainda alimenta aí na sua cabeça de esperar que ele tivesse sido diferente. E assim, outros homens que você vier a conhecer, eles não terão mais fantasias para alimentar em você. E você não deixará passar nenhuma bandeirinha vermelha mais. Você não cai mais em bombardeio de amor e você verá o que está por trás dessa ilusão do amor. Você vê a verdade por trás das ações dessa pessoa narcisista, que é o que ele está tentando te vender. Ele te vende a ilusão do amor, da perfeição, só que não existe. O amor não tem ilusão, ou ele é ou ele não é. Ou uma pessoa te ama ou ela não te ama. E finalmente, quando você aprender a se amar, a se valorizar, independente do que você fez, independente dos seus erros, dos seus fracassos, das suas dores, quando isso acontecer, você abrirá os olhos. E através da compaixão do seu coração, você verá o seu pai como um garotinho que ele foi antes dele ser traumatizado. E antes dele se tornar o teu pai. Então, quando você se tornar consciente de que o teu pai, ele é exatamente como você, e em algum momento da infância dele, ele foi tão inocente quanto você, que nenhum dos dois conhecia nem o amor, nem o ódio, nem a desilusão, nem o abuso, nem o que era narcisismo, você vai entender que a dor que ele te causou foi um reflexo daquilo que ele experienciou. Só que você está tendo hoje a chance de fazer diferente, de quebrar esses ciclos de dor que vem passando de geração em geração através da sua família. Você está tendo a chance de quebrar esses padrões tóxicos que correm aí na tua família. Se o seu pai não conseguiu ser bom para você, ser protetor, ser amoroso, ser o pai que você desejou, hoje em dia faça você por você o que o teu pai não conseguiu fazer. Faça o melhor por você e seja um exemplo de pai que você nunca teve. Seja o melhor para você. Faça o melhor por você e seja o exemplo que você nunca teve. Honre os seus pais, fazendo diferente deles e seguindo o seu próprio caminho.